Pois é, o Hélio Gaspari, que é um jornalista experiente, o Hélio Gaspari, que tem coluna no jornal o Globo e na Folha de São Paulo, fez um livro bom sobre a ditadura militar, resolveu defender os bilionários das Americanas nessa coluna aqui, que eu vou contar uma história para vocês. Eu vou ler e depois a gente analisa junto. Fiquem aí comigo e vamos ler isso aqui. Caso das Americanas tem coitadinhos demais. Vamos lá, coluna do Hélio, que repercute sempre na imprensa. Investigações dirão quem sabia o que e quem levou o quanto. Depois de examinar as contas da rede varejista Americanas, os três grandes acionistas da empresa dispuseram-se a colocar 7 bilhões no negócio. Os credores acharam pouco. Dias antes, a oferta estava em 6 bilhões. Bilhão para cá, bilhão para cá. É provável que as Americanas sobreviva encolhendo. Ela sairia do mercado de vendas eletrônicas e voltaria a ser uma simples rede de lojas onde o freguês entra, pega a mercadoria, paga e vai embora. A Americanas foi depenada numa fraude duradoura. As investigações dirão quem sabia o quê e quem levou o quanto. O mercado sempre soube que as Americanas espremiam os fornecedores, espichando por meses os pagamentos. Até agora, os números mostram o seguinte: nos últimos 10 anos, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, os grandes acionistas, receberam 500 milhões de dividendos e investiram 1,5 bilhão sob a forma de aumentos de capital. Nenhum dos três vendeu as ações das Americanas. Nesse mesmo período, os executivos da empresa receberam, só de bônus por desempenho, 700 milhões. Que desempenho? Se a ideia era cortar custos, por que com unhas eles sempre crescem, agora estão querendo arrancar as unhas alheias? Entre agosto e setembro, quando se tornou público que o caso que as Americanas seriam dirigidas por Sérgio Rial, um executivo vindo do Banco Santander, os diretores da empresa venderam 244,3 milhões em ações. No final de 2022, a Americanas capotou, indo do lucro para o prejuízo. Nos últimos 10 anos, os bancos foram felizes parceiros das Americanas e em operações de crédito legítimas ganharam algo como 20 bilhões. Como disse Carlos Alberto Sicupira numa palestra energizadora para papeleiros, o Brasil não será os Estados Unidos, porque o Brasil é o país do coitadinho, do dinheiro sem obrigação e é o país da impunidade. Isso é cultural, isso não vai mudar. Essa frase ecoa o Príncipe de Salinas, do romance O Leopardo, de Giuseppe Tomás de Lampedusa, explicando a grandeza e decadência da Sicília. Com um rombo estimado em 40 bilhões, o caso das Americanas tem coitadinhos demais. Cada um exerceu seus direitos. Resta agora saber se a Comissão de Valores Imobiliários mostrará o tamanho das suas obrigações e responsabilidades. Gente, essa coluna poupa esses três caras. Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira, cita o Sicupira nesse discurso francamente idiota, que ele diz aqui do coitadinho. Ele poupa os bilionários e o Hélio tenta culpar os acionistas. O Hélio Gaspari, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que o Hélio Gaspari muitas vezes apanha da esquerda e apanha bastante? O Hélio Gaspari, ele era repórter do Jornal do Partido Comunista no Rio de Janeiro. Ele era comunista. E ele teve uma carreira meteórica, muito porque ele é um competente jornalista. Dizem que era o melhor editor que a Veja teve. Fazia capas, reportagens e que transformaram a revista. Ele e o José Roberto Guzzo, aliás, o Guzzo que se transformou no bolsonarista, né? Conheci o Guzzo, boa gente, boa conversa, mas infelizmente caiu nesse caminho e eu acredito que tenha caído também por interesses comerciais que ele tem em cima disso. Porque considerava o Bolsonaro um idiota antes dele ser eleito. E aí, quando o Hélio entra na mídia corporativa e quando ele cresce na mídia corporativa, vira diretor adjunto da Veja, vira colunista na Folha, vira colunista no Globo, quando ele tem essas colunas do Globo e na Folha, ele vira um pouco mais progressista. Mas vocês percebem que ele é cioso sobre o cargo que ele tem no jornal, porque ele protege os bilionários. Os bilionários saem ilesos, ele faz uma crítica aos bancos, faz uma crítica ao Sérgio Rial por ter sido gestor no Santander e poupa os bilionários. A culpa da crise das Americanas, e a briga bancária mostra isso,
É do Jorge Paulo Lemann, do Carlos Alberto Sicupira e do Marcel Teles, que foram alçados a heróis na mídia, porque eles também são sócios da Ambev. Eles são sócios de uma empresa chamada 3G Capital, que tem participação inclusive na Heinz, em marcas grandes. A 3G, se eu não me engano, ela tem participação até no Burger King. Então o Hélio poupa esses caras. O Hélio Gaspari poupa os bilionários. É uma vergonha isso aqui, gente. É uma vergonha essa coluna, infelizmente.